eu quero pedir para vocês uma atenção especial no que vai ser dito, por duas razões. Primeira razão é que esse é o resultado de um estudo realizado ao longo de 2 anos recentes sobre as questões relacionadas com o desenvolvimento da empregabilidade, desenvolvimento do emprego e principalmente do esforço que as nações têm feito para estimular o empreendedorismo, entre os quais alguns processos de empreendedorismo nós já exercitamos e temos boas habilidades para trabalhar com isso. Mostra realmente um resultado interessante no aspecto do desenvolvimento humano e do desenvolvimento dos países. Essa pesquisa, esse trabalho, é resultado de uma pesquisa científica, de uma investigação científica, que está sendo conduzida pela professora Miriam, e no caso para mim, a Miriam é uma professora, porque ela está fazendo doutorado com a minha orientação numa universidade aqui no Brasil, e isso permite que ela faça, alguma coisa avançou aqui mais do que o normal. Bom, ela faça estudos numa área que a gente considera muito nobre. É a tese de doutorado dela, que está sendo apoiada pelo BNDES, por 2 instituições de ensino, visa estudar e analisar as questões relacionadas com o declínio do emprego, a ascensão da empregabilidade e o ensino do empreendedorismo, e tendo como ferramenta, como pano de fundo, o marketing multinível em todas as suas variáveis. Então, o estudo, a pesquisa que dá origem a esse encontro, a essa palestra, é resultado de uma tese de doutorado que está sendo construída e cujos avanços estão sendo publicados regularmente. Todo o conteúdo da dissertação e da tese já está disponível, nós podemos até enviar posteriormente. Vocês veem ali que ela tem uma bibliografia simples. A maioria dessa palestra ela foi reduzida àquilo que é útil, porque evitando o jargão científico de ficar fazendo analogias de estudos mais profundos. Um livro que serve de base chamado Futuro do Trabalho, alguns sites daqui do Brasil, quase todos eles relacionados com estatísticas, e mostra um filme que é chamado O Corte, de Costa Gravas, que foi editado e foi ao ar na França em 2005. É o último filme tratando desse assunto, produzido nessa década dos anos 2000 para cá, certo? Bom, o que nós queremos saber quando estudamos o declínio do emprego e a ascensão da empregabilidade e o ensino? Nós queremos saber qual é o papel do trabalho na transformação do conceito vocacional. Nós entendemos em um momento das nossas vidas que as pessoas têm uma vocação para ser engenheiras, outras pessoas têm vocação para ser médicos ou médicas, e assim sucessivamente, inclusive para empreender. Em 1953, um indivíduo chamado Donald Sutter publica a teoria dele do desenvolvimento vocacional, que diz que a escolha profissional é um processo que ocorre ao longo da vida, da infância à velhice, através daqueles estágios diferentes das tarefas evolutivas. Os estágios que ele considerou e conceituou estão relacionados com as palavras crescimento, exploratório, fixação, manutenção e declínio. Vamos contextualizar essa transparência para que fique bem evidente uma das abordagens nossas. Nós procuramos entender se a situação de emprego no Brasil, com mais os esforços que os estados têm feito, o Estado brasileiro e o Estado federativo, são suficientes para reafirmar a vocação de cada uma das pessoas que vivem nesse país. E nós fizemos esse estudo baseado na teoria de Donald Sutter.
nessa situação, qual é a idade da sociedade produtiva brasileira? Nós caracterizamos a idade dessa sociedade como estando entre 14 e 24 anos. Por quê? Porque é o período que mais acentua a estabilidade e o crescimento brasileiro. Nos períodos anteriores, possivelmente, nós estaríamos numa idade ainda pré-natal. E agora nós alcançamos uma certa maturidade que nos classifica, de acordo com a teoria de lifespan, entre 14 e 24 anos. Esse período é aquilo que caracteriza e que determina a preferência de cada um de nós entre empreender, buscar trabalho, emprego, ou outra atividade menos funcional, menos formal. Então, pensando, recapitulando, a sociedade que foi analisada, nós, brasileiros e brasileiras, fomos analisados como se tivéssemos entre 14 e 24 anos de estabilidade, de idade cronológica mesmo. Então, nesse caso, a gente percebe o seguinte: a nossa jovem nação, quer dizer, as pessoas de 14 e 24 anos de idade, elas precisam de mais qualificação profissional para obter uma inserção do mundo do trabalho, certo? A inserção produtiva da população, nesse caso no Brasil, vem sendo caracterizada pela falta de informações sobre a realidade ocupacional. E isso dificulta decisões importantes que nós podemos tomar, principalmente aquelas de dizer assim: não, eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir um emprego que vai me levar até o fim da vida. E isso é uma possibilidade, mas precisa entender se nesse cenário que nós vivemos, se essa jovem nação, ela tem essa vocação para desenvolver essas atividades, correto? Então, ao final dessa primeira etapa de trabalho, nós vamos dizer, a jovem nação brasileira, nosso estudo nos permite dizer que a jovem nação brasileira, ela está muito mais inclinada a ser empreendedora do que se esforçar para ter um trabalho que pode vir a durar muito tempo, de acordo com as habilidades. Nós vamos conseguir alcançar esse resultado percorrendo um roteiro que tem os objetivos que eu procurei explanar da melhor maneira até agora. Nós vamos revisitar os períodos históricos onde fica bem evidenciado quais eram as fontes de riqueza, trabalho e emprego, desde a antiguidade. Nós vamos determinar, e ficou determinado pelo estudo, o momento exato, o ano da criação do emprego. Nós vamos fazer algumas observações e colocar um olhar nos conceitos do trabalho e do emprego, e principalmente do empregado. Nós vamos ter um resultado parcial dessa análise. Nós vamos comentar o início da era trabalhista brasileira, com todas aquelas famosas conquistas que nós obtivemos, atribuídas a Getúlio Vargas. Nós vamos procurar passar um olhar rapidamente da maneira como é fixado o salário, como é que é fixado os benefícios e como é que se espera que desse resultado, dessa equação de equilíbrio entre salário e benefício, se produza riqueza. Vamos examinar a situação do emprego e do desemprego de 1981 a 1990, vamos examinar de 1990 a 2010, vamos examinar a situação hoje, vamos percorrer a etapa do choque, é um momento que nós nos assustamos com as diversas diferenças entre o previsto e o realizado. Vamos trabalhar com aquilo que eu chamei de era dos paradoxos. Por que é a era dos paradoxos? Porque algo que a gente pensava que estava certo, de repente mudou, e algo que poderia nos permitir avançar muito, de repente ficou menos significativo. Vamos trabalhar com a questão do momento. Vamos ver como é a conduta empreendedora hoje e como ela deve ser. Vamos concluir e eu vou deixar com vocês a mensagem do filme chamado O Corte, para que vocês assistam isso
com calma, né? E analisem, porque o filme realmente foi muito bem contextualizado. Bom, eu tenho um agradecimento muito especial para a Miriam, para a senhora Valência, né? Lu Valência, eu não consigo falar Lu Valência, eu prefiro, se você me permitir, falar Valência, e quero agradecer todas as pessoas que estão aí me permitindo falar. É realmente aquilo que eu gosto, eu vivo por esse momento, me esforço para fazer o melhor de cada um desses instantes, e quero que vocês fiquem à vontade para depois completar as informações que forem necessárias. Nossos parceiros nesse trabalho, tanto no trabalho de investigação científica, que é a tese de doutorado, quanto a própria apresentação que está sendo colocada aqui, que vai ficar disponível mundialmente, porque vai estar na web, é relacionado com o BNDES. O BNDES, para quem não está no Brasil, é um banco de desenvolvimento que apoia ações relacionadas a estudo e atitudes que possam promover o emprego, a empregabilidade e, recentemente, o empreendedorismo. E o SEBRAE do Espírito Santo, como também o SEBRAE Nacional. Por que o SEBRAE do Espírito Santo aparece aqui? Porque ele é o primeiro que nos permitiu ofertar a toda pessoa empreendedora sistemas de consultoria para desenvolver o seu próprio negócio. A partir de mês de maio, tanto a professora Miriam quanto o Instituto está disposto para ofertar a qualquer pessoa que trabalhe com o Mary Kay estudos que vão desde a viabilidade econômica, plano de negócio, até planejamento das ações, tudo subsidiado pelo SEBRAE. Tá? Nós vemos aí um slide onde aparece no canto esquerdo superior a palavra antiguidade. E temos aí os períodos históricos que retratam ou que descrevem as fontes de riqueza, trabalho e emprego. Nós podemos ver na coluna onde está escrito categorias que as fontes de riqueza, tá, eram relacionadas na antiguidade clássica com a terra. A terra, quer dizer, quem possuía a terra era considerado rico. Na Idade Média, a propriedade, na Idade Moderna, se transformou em capital, trabalho e natureza. E assim nós percorremos nas categorias e chegamos até lá embaixo, onde o tipo de organização, logo abaixo daquela linha branca, está escrito ser humano. Na antiguidade clássica, ele era servo da natureza, depois livre ou escravo. Na Idade Média, ele sempre era servo de Deus e tinha como conceito a igualdade entre si e irmão da natureza. E na Idade Moderna, ele assumiu-se como ente do mercado consumidor. Alguns autores escreveram obras enormes, pesadas, literalmente pesadas, sobre esse tema, e nós não colocamos aqui nessa apresentação, porque ela está restrita a 50 minutos. Mas ela está disponível para quem quiser compreender todo o conteúdo disso, das outras obras. A bibliografia toda está disponível. Logo abaixo nós temos, na categoria trabalho, na antiguidade clássica, o indivíduo era escravo, depois tornou-se escravo artesão, e na Idade Moderna confundiu-se com emprego. E aí começam as nossas dificuldades. O emprego, que era inexistente, começou a ter uma característica de as pessoas entenderem ou pensarem que ele existia e que seria a solução das equações de comportamento necessárias à sobrevivência. Aí, quando é que isso foi criado de fato? Quando é que esse artifício foi encontrado e colocou-se em prática? Na verdade, você vai ver ali que ele apareceu institucionalizado em 1776, aparece pela primeira vez a palavra emprego. E daí por diante, o quadro é bem simples e bem fácil de entender. Em 1776, ele existiu. Em 1970, ele já começou a cair. O corte no emprego foi uma consequência
de uma série de procedimentos adotados pela sociedade produtiva e que aí precisava de mais do que habilidade para que o indivíduo se mantivesse numa atividade que desse a ele receita, dinheiro suficiente para viver. E aí a essas habilidades necessárias atribuiu-se um nome chamado empregabilidade. Em 1990, essa palavra começou a se popularizar e houve os grandes esforços para definir quais eram os itens que permitiam as pessoas serem percebidas como mais produtivas ou mais adequadas a exercitar um trabalho. Bom, na sequência, nos anos 2000, houve o fortalecimento, alguns cientistas, e eu me incluo nessa relação, conseguimos estabelecer quesitos que são imprescindíveis para atrair o interesse de um empregador. E criamos, nessa época, abriu-se o estudo do empreendedorismo. E criou-se aí figuras como o intraempreendedor, que é aquele indivíduo que é empregado e que dentro do emprego dele desenvolve ações inovadoras, ações importantes para se manter em atividade e em relações, em rede com a empresa que o contratou. Então vamos percorrer. Em 1776 surgiu o emprego, em 1970 houve o primeiro baque na relação de emprego, porque houve necessidade de cortar, as empresas e os processos produtivos foram mudados, incorporou-se novas tecnologias, e aí precisou, por exemplo, que o indivíduo, nessa época a internet já estava começando a se delinear, já existiam algumas tecnologias computacionais que exigiam algumas habilidades adicionais, e aí é o conceito de empregabilidade. Estava mais apto aquele engenheiro ou aquela engenheira que, além de saber fazer as contas, se comunicava bem, conseguia expressar o que pensava, e esses quesitos não estavam definidos. Foram definidos em 2000, considerou-se que a empregabilidade, as pessoas tinham todos os quesitos já indicados, e quem desenvolvesse ficava mais apto, mas surgiu também o empreendedorismo. As outras lâminas, as outras linhas, a alta concentração de renda, o salário como distribuição, as novas formas de recompensa e reconhecimento, que é basicamente o que vocês trabalham muito bem com isso, a Mary Kay nesse aspecto é excepcional, foram bem desenvolvidas nos anos 90, nos anos 2000 e mais recentemente, agora em 2005, tomou forma bem interessante nisso aí. Tá? Nós vamos tocar nesse assunto mais na frente. Vocês me perdoem essa situação de voz, eu estou acabando de concluir um tratamento de câncer e fiquei aí quase 60 dias, fiquei submetido a mais de 40 cirurgias e estou curado, mas ainda tenho algumas dificuldades de oratória em função do câncer. Estava sediado na boca, em algumas questões dessa natureza. Vocês me perdoem por isso aí. E é por isso também que eu estou evitando de mostrar a minha fisionomia, porque está diferente daquele indivíduo que eu fui. Engordei alguns quilinhos e ainda por cima fiquei careca, e imagina como é que ficou. Mas não tem nenhuma restrição com relação a isso. Depois eu posso mandar as fotografias atuais. Bom, então, voltando, só para dar um break nessa questão, há 12 mil anos atrás, as primeiras tecnologias permitiram que as lavouras se fixassem. Gerou-se excedente, mas até aí nunca ninguém pensou em salário, nunca ninguém pensou em emprego, as relações eram essas. E as pessoas produziam a mais e negociavam o que produziam por trocas. Depois disso vieram as técnicas de manufatura, e achávamos que quando se inventou a máquina a vapor, o limite entre o possível e o impossível estava alcançado. Há um episódio atribuído ao presidente, diretor
do Instituto de Patentes americano, que em 1890 ele disse: nós podemos fechar o instituto, tudo que tinha que ser inventado já foi inventado, não tem mais razão de ter um instituto. Imaginem vocês o que veio depois de 1890. Bom, hoje o computador modificou na década de 90 e hoje ainda modifica a nossa vida, e mais ainda, agora nesse momento, nesse exato momento, nós estamos numa revolução, a revolução das relações humanas, das relações de trabalho, das relações socioprodutivas. Nós temos que nos preparar para algo novo. Nós estamos vendo aí Grécia, hoje mesmo a eleição está acontecendo, Espanha com índice de desemprego alto, o Brasil com a economia aquecida. Será que isso representa mais conforto para nós? Então, entender essas relações é o que nós estamos fazendo agora aqui nesse momento. Bom, na verdade, desde a época que foi idealizado o emprego, um dos indivíduos que mais trabalhou sobre essa questão chamava-se Fayol, e ele escreveu isso que está aí. Eu não parafraseei, não está entre aspas, para poder destacar mesmo, mas ele dizia, traduzindo do inglês, que a pessoa trabalhadora não tem capacidade, nem formação, nem meios para analisar cientificamente o seu trabalho e estabelecer qual o método, o processo mais eficiente, e tampouco quanto receber em seu favor. Imagine você que o trabalho foi criado, o emprego foi criado com essa visão aí. Então, na sequência, esse mesmo indivíduo prosseguiu dando instruções a um indivíduo da linha de produção. Então imagine você, se nós dissermos essa frase hoje, essa aí foi tirada do português de Portugal, está entre aspas porque ela saiu de um periódico português. Então ele diz ali: bem, se você for um funcionário de valor, fará exatamente o que o homem lhe disser amanhã, desde cedo, desde bem cedo, até a noite. Quando lhe disser para pegar isso, pegue. Caminhe, caminhe. E quando ele disser para sentar, descansar, faça isso. Você fará isso durante todo o dia, sem reclamar. Um funcionário de valor faz exatamente o que lhe é ordenado. Entendeu? Então imagina você, lendo essa frase completa, o entendimento que se fazia da questão do trabalho e do trabalhador. Isso é inconcebível hoje, mas naquela época é o que existia de mais moderno em gestão de pessoas. E esse mesmo Taylor, aí já era o Taylor, um era o Fayol, o outro era Taylor, ele escreveu: um dos requisitos principais para um homem ser capaz de trabalhar regularmente é o de ser tão estúpido e fleumático que mais se pareça com um bovino do que com qualquer outra espécie de animal. Pensem vocês como foi criado o trabalho e o emprego foi criado sob essas óticas. Não vamos entrar nas outras teorias, porque a diferença entre uma e outra é muito pequena. O resultado dessa criação é que criou para nós aquilo que vamos falar sobre o indicador ideal de empregabilidade do século XVIII. Se a empregabilidade do século XVIII tinha aquela característica que nós lemos lá, as características do empregado, que aquilo gerou na pessoa que era empregado, são essas que nós listamos aqui. Você pode perceber que é um escaneado de uma página também, de um periódico, e está colocado aqui para a gente ver. Analisem assim: os itens que eram suficientes para garantir um emprego naquela época, em 1800, tinham aquelas características que nós lemos. Hoje, a gente tem certeza que aquela questão criou aquilo que nós chamamos de síndrome do empregado. O empregado, via de regra, tirando alguns intraempreendedores, ele é dependente, certo? Ele descuida de outros acontecimentos, aqueles que não estão voltados àquilo que ele faz, à especialidade, à tecnologia do produto.
ele costuma destacar. E aí eu quero fazer aqui nessa lâmina uma seguinte observação. Quero fazer a seguinte observação. Alguns empreendedores e algumas pessoas que empreendem também se classificam ainda estão sob a ótica da síndrome do empregado. Por quê? Porque essa pessoa ela fica voltada exclusivamente à tecnologia do produto, propagando aquilo que há de melhor tecnicamente num produto, e esquece aquilo que está ao seu redor, tá? Ela se torna assim uma pessoa que domina uma parte do processo produtivo, uma parte do processo de gerar riqueza, e não se torna autossuficiente. Ela exige sempre que alguém lhe dê orientações e lhe forneça carinho também. Ela não quer só, ela não se entende capaz de progredir. Não busca conhecer o negócio como um todo, porque isso faz parte daqueles itens de empregabilidade do tempo da idade antiga. As pessoas que foram doutrinadas para seguir um emprego provavelmente serão empreendedoras com algumas dessas características. Elas dificilmente se preocupam em transformar a necessidade de cliente em produto, porque isso era serviço da empresa. Elas dificilmente percebem a importância da atividade de marketing, inclusive o seu marketing pessoal, a sua imagem, porque isso ela já recebe um uniforme, ela já recebia toda a estrutura para se posicionar trabalhando. Ela dificilmente lê o ambiente externo, como nós estamos lendo agora. Essa palestra, esse encontro é importante, porque permite a vocês fazer, por meio de outras pessoas, ou por vocês mesmos, fazer uma leitura do ambiente externo de uma maneira mais formal, mais específica, tá? Essas pessoas dificilmente, essas que são empregadas, doutrinadas por meio de Fayol, por meio de Taylor, elas dificilmente desenvolvem habilidades criativas, porque isso era impedido. Você lembra que lá no regulamento, lá na orientação, ele dizia, não, você tem que fazer isso, na hora de sentar, sentar, na hora de levantar, levantar. Faz muito bem aquilo que aprende, tá? Ela, se aprender, se ela for adestrada, ela vai fazer muito bem. Mas não se preocupa em formar uma rede de relações e, consequentemente, estabelece um baixo nível de comunicações. Não é um baixo nível no que diz respeito a baixo calão. Ela fala pouco, ela tem poucas relações. Tem medo do erro. Aqui no Brasil o sistema educacional pune o erro, né? Tudo é punido. Ninguém tem condições de errar e pensar em se beneficiar daquele erro para aprender. Mas essa é a característica, é o resultado daqueles itens de empregabilidade. E mais do que isso, o sufoco das vocações. Por quê? Porque muitos de nós ouvimos dizer, não, você vai fazer uma faculdade, vai cursar uma faculdade, vai estudar e vai ser funcionário do Banco do Brasil, uma hipótese, vai ser empregado na Votorantim, ou enfim, em algumas dessas organizações, e isso era o que acontecia para nós. Nunca ninguém disse, não, vamos tentar instalar um empreendimento próprio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todas as vivências e todos os aconselhamentos eram destinados a fazer sufocar as nossas vocações. Bom, vocês veem aí uma imagem, uma alegoria mostrando que a relação histórica, a evolução histórica das nossas relações de trabalho em função daquilo ali, quanto mais avançava a facilidade econômica, a disponibilidade de dinheiro, o ser humano saiu daquele estágio mais básico e continuava marchando sempre em frente, mas com aquela característica do senhor ali da frente, tomando um litro de Coca-Cola, possivelmente, obeso, mas produtivo dentro do limite que aquele corpo podia causar, daquele corpo podia dispor. Essa característica, essa alegoria, ela é interessante,
porque de fato nós entramos como aquela história do indivíduo que dizia que nós precisávamos ter a mente de um bovino, né? Comer, trabalhar, puxar a carga e ficar obeso e desistir disso aí. Bom, no Brasil aquela situação e aqueles itens de empregabilidade demoraram mais alguns momentos, alguns anos para ser incorporados na literatura, mas de qualquer maneira, em 1917, a Revolução Socialista na União Soviética, na antiga União Soviética, produziu um movimento mundial que colocou as pessoas numa rota de colisão entre norte e sul, e principalmente entre dois regimes, a democracia, ou vamos dizer o capitalismo, e o próprio socialismo. E o movimento se intensificou aqui no Brasil. E em 1930, Getúlio Vargas, né, num auge de populismo, fez aqui várias concessões à classe trabalhadora. Instituiu salário mínimo, férias remuneradas, tudo aquilo que nós hoje ainda temos, e tudo considerado uma atitude paternalista, mas que caía bem naquela ocasião. Não tenho, quero dizer desde pronto, que não tenho nada contra os direitos que foram instituídos. Eu só quero reforçar que esses direitos foram instituídos, mas o empregador nunca pagou isso. As maneiras pelas quais os nossos salários são fixados em qualquer lugar do mundo, eles levam em consideração cada item desse, mas não no sentido estrito senso, de pegar e dizer assim, não, o custo do empregador é 100, mais férias, mais 10º, não. Tem outros implicativos e outras formas que nós vamos ver na etapa aqui seguinte, que permite dizer a seguinte frase: não é nada impossível você entender que o salário nunca vai exceder aquilo que os economistas e alguns cientistas chamam de salário reserva. Ele não pode nunca fazer com que os funcionários possam permanecer desempregados depois que saem, querem trocar de emprego, ele não vai conseguir meios de sobrevivência para permanecer desempregado durante algum tempo, e nem vai poder ficar indiferente entre trabalhar e não trabalhar. Traduzindo isso numa boa prática, significa o seguinte: isso faz com que cada um de nós desenvolva a conduta de não trocar o famoso certo pelo duvidoso. Você não muda de emprego enquanto não tiver outro, e quando você sai de um nessa condição para entrar em outro, você troca 6 por meia dúzia, ou mais do mesmo. Isso é conversa, nós estamos escrevendo um texto, é oratória. Na prática, como é que isso se caracteriza? Se caracteriza aquelas pessoas que estão aqui na lista, que vieram da economia, que vieram da estatística, vão compreender que existe a fixação de salários e benefícios e a formação de riqueza. Ela está dentro de uma forma onde é considerado o valor esperado dos preços, a taxa de desemprego, uma variável que permite ser colocada à vontade, a bel prazer do Estado, como são os benefícios variáveis, aquele do seguro-desemprego, aquele da redução da taxa de juros. Tudo isso forma a mágica, o esoterismo contábil que fixa nosso salário. Então, traduzindo, essas pessoas que quiserem receber essa fórmula, esse mecanismo, essa didática, podem passar a mensagem para nós aqui, depois que eu envio a transparência completa e faço até o acompanhamento de quem quiser praticar esse exercício de fixação de salário. Para vocês que são empreendedores, em algum momento tiver que contratar alguém, vocês vão ter que desenvolver a habilidade em fazer essa relação entre aquilo que você paga e aquilo que você ganha, aquilo que você tem de disponibilidade. E principalmente manter a pessoa com esse valor de tal maneira equilibrada que não te cause desconforto de ficar pressionando por mais salário, por mais benefício. Então, desenvolver essa habilidade é importante para nós todos que trabalhamos como empreendedores independentes. Mas a frase mágica disso aí é: salário nunca é suficiente para executar nenhum benefício, nenhuma acréscimo de riqueza. Tanto que há quem diga que o imposto de renda no Brasil é injusto, porque ele tributa salário, e salário não é renda. Ponto pacífico nisso aí.
Vocês, se tiverem alguma pergunta para fazer, podem escrever aqui no canto onde vocês normalmente escrevem, porque mesmo que a gente não responda e não vai fazer isso agora, no decorrer do encontro, mas eu me comprometo de responder todas as pessoas que colocarem ali. Coloque a pergunta com o e-mail e a gente faz a resposta. Bom, independente do fato anterior que a gente relatou até agora, salário e emprego flutuam com frequência. Esse quadro que está aqui é uma tabela, um quadro da população ocupada entre 1981 e 1990. E ali tem alguns indicadores. Nós vamos ver daqui para frente, isso aqui é só ilustração. Daqui para frente nós vamos dizer e vamos demonstrar que essa flutuação que ocorre aqui gerou alguns desgastes na relação trabalhista, ao ponto que em 1999 havia 150 milhões de desempregados. O brasileiro ocupava o terceiro lugar. Hoje, o povo brasileiro está numa posição melhor, mas o número de desempregados no mundo ultrapassa os 180, já se fala em 200 milhões, certo? Características interessantes. No ano 2000, houve uma melhora no mundo inteiro, mas aí vieram aquelas famosas crises e isso causou outra vez o desequilíbrio. Mas o que tem a crise de energia a ver com o emprego? A produção não continua crescendo? Continua, mas como nós sabemos que o emprego, a oferta de trabalho, que se confunde com o emprego, ela está condicionada à capacidade da economia de gerar recursos e remunerar, a melhor maneira de fazer isso é cortar o emprego, que não gera passivo. Se nós tivéssemos que manter a produção, manteríamos as pessoas trabalhando e reduziríamos o salário. Tá? Bom, uma outra questão, nos últimos 25 anos, o comércio subiu, dobrou, de 3 para 6. E os preços estão em queda. Como é que isso se explica? Será que no Brasil agora nós estamos percebendo que tudo subiu, o salário sobe, né? Aliás, o salário não, o comércio sobe, a estrutura produtiva aumenta, mas os salários não acompanham na mesma velocidade. Por isso que eu peço para vocês assistirem aí esse filme quando acabar o evento e a analisarem, porque é uma produção hollywoodiana, vamos dizer assim, francesa, que mostra com toda a sua plenitude, com todas as suas chamadas cinematográficas, o que isso significa e como é que isso se apresenta para nós. Mas voltando lá àquela questão que nós trabalhamos, em matéria de crescimento, o Brasil já é um jogador de respeito. Ele está numa situação muito confortável, tá? E está produzindo muito, nós estamos com a economia razoavelmente estável, apesar de ainda estamos naquela idade de entre 14 e 24 anos, a maioria de nós, a maioria dos empresários, aqueles melhor posicionados possivelmente podem estar aí com seus 24 anos. Mas a grande maioria figura aí entre os 16 e 17 anos, não é de atividade produtiva, é de idade, vamos chamar idade mental. Os cálculos que nós temos hoje, para assimilar e absorver essa massa de trabalho, essa massa que eu chamo aqui de desempregados, mas de pessoas de potencialmente trabalhadores, é preciso chegar a economia a crescer durante alguns anos, possivelmente entre 10 e 13 anos, 5% ao ano. E isso causaria um desequilíbrio tão grande, porque a gente percebe que a China cresceu 6,7% durante 4 ou 5 anos, entre números parecidos com isso, de acordo com a fonte, e causou essa polêmica no mundo inteiro, que o mundo não quer ver chinês em lugar nenhum. Todo mundo acha que a China desequilibrou o mercado. Além de ter que crescer 5% ao ano, teria que investir em educação, aqui no Brasil um fato, de certa forma, negligenciado, e que nunca se pensou que a educação fosse um ingrediente econômico. Sempre pensou que a educação era a sofisticação daquilo que é essencial para produzir. Independente do fato que você escolha, que nós possamos escolher, emprego e salário flutuam com tanta frequência
que a gente mostrou. Essas imagens que estão aí são imagens do filme, e embaixo está ali as razões que faz com que essa flutuação aconteça com mais frequência no mundo moderno, nos tempos atuais. Há cada vez mais dependência do capital para financiar a riqueza capitalista. As indústrias dificilmente hoje conseguem crescer e financiar a sua própria riqueza com recursos próprios. Elas recorrem a diversas fontes de capital. Segunda questão importante que precisa ser lidada, a revolução tecnológica. A cada dia nós temos um recurso adicional que precisa ser melhor dimensionado, ou que tem potencial para intervir nas relações humanas e que pode aumentar ou diminuir a empregabilidade, diminuir a capacidade do indivíduo como empregado e gerar renda. E terceiro item, que ainda não chegou aqui em toda a sua plenitude, mas que nós estamos vivendo nele, são as políticas neoliberais, e não são elas só no sentido estrito senso da palavra neoliberal. É uma política neoliberal aquela que permite, por exemplo, que nós façamos aqui no Brasil uma palestra que vai ser remunerada em ien ou em dólar, porque ela está sendo apresentada em qualquer lugar do mundo. Então, essas três questões aqui embaixo, elas são suficientemente fortes para que a gente pense no seguinte: se eu não estiver completamente atualizado e entrar nessa era, nessas posições de maneira forte, eu corro o risco de ficar fora do mercado, e é nessa maneira aí que ocorre o choque que veio principalmente na década de 90. As pessoas se chocaram quando houve o achatamento de todas as possibilidades que existiam à disposição. Traduzindo isso, o que foi que aconteceu? A empresa capitalista, que é produzir mais com menos, até mesmo na teoria toyotista, de que era possível fazer empresa enxuta e tal, ela exigiu que cada uma dessas organizações, para competir, para ocupar espaço no mercado, pudessem ter capacidade de expurgar a força de trabalho, jogar no lixo, é igual aquela imagem que a gente está mostrando ali, jogar o ser humano no vaso sanitário e dar descarga, ou então pegar lá da empresa e jogar no lixo. Essa foi a cultura da década de 90, e que chegou a causar tanto desconforto nos seres humanos, e foi esse o primeiro grande choque que nós sofremos a partir daquela grande abordagem que eu era produtivo, eu tinha competência, eu tinha tudo, e de repente perdi meu emprego. Por quê? Porque nós entramos naquilo que era a era dos paradoxos. O filme vai mostrar isso para vocês numa entrevista de emprego. Na entrevista de emprego que o cidadão chamado Bruno faz, ele mostra toda a sua qualificação. Ele diz quem é, o currículo dele é impressionante, e está disposto a fazer tudo. E aí a entrevistadora diz: seu currículo é muito bom, mas a nossa empresa não tem tantas inovações tecnológicas que permita você usar. Então seu currículo é qualificado demais. Ele diz: não, mas eu posso fazer. Eu posso fazer mais com o mesmo conteúdo que eu tenho. E a empresa é taxativa. Mesmo o indivíduo sendo extremamente competente, ele não conseguia emprego. Então o que adiantou? O filme mostra isso e faz um enredo bacana, um enredo dramático nessa questão. O que a gente quer dizer com isso aí? É que o empregado, a pessoa que escolhe ser empregado, ela dificilmente, para não dizer nunca, vai ter controle nem sobre os ganhos, nem sobre o salário, nem sobre... Pode faltar trabalho, pode faltar espaço, pode faltar tudo, pode faltar trabalhador para operar a máquina, mas o sistema criado, o sistema capitalista, o sistema socialista, o sistema de emprego, ele tem limitações que são demonstradas nesse diagrama que nós fizemos aqui, que chama superpopulação relativa. Então, esse diagrama mostra para nós que existem contingentes que não conseguem nem fluir para sobreviver,
que se insere então em empregos precários ou de baixo salário, mesmo tendo elevada qualificação. Traduzindo, vamos sintetizar aqui no seguinte ponto. Nós vivemos uma era em que o emprego foi criado como panaceia para todas as nossas dificuldades de prover sustento da família ou do indivíduo. Depois, aquilo não foi suficiente, porque as pessoas normalmente não gostam de serem engessadas. Naquela época o sistema de produção era engessado, ela começou a usar um pouco mais, vieram logo em seguida alguns idealizadores, entre eles o Toyota lá, só para dar um salto cronológico, e criou a teoria da produção enxuta, produzir mais com menos, a incorporação de tecnologias, e aí as pessoas tinham que se tornar mais hábeis em algumas áreas que nem todas imaginavam ser possível. Criou-se aí os indicadores de empregabilidade, e daí por diante o resultado foi o mesmo. Quanto mais competente, mais difícil era se posicionar no emprego. Chegamos àquilo que nós chamamos de era dos paradoxos. Era dos paradoxos. Então, como é que estamos hoje no Brasil e como é que estamos hoje em alguns lugares do mundo? Vocês estão vendo aqui, esses dados são do Ministério do Trabalho. Os trabalhadores com carteira assinadas e integrantes daquela economia tradicional, formal, depois do Plano Real, obtiveram um ganho, aí, salário nominal, da ordem de 11%. Mas as pessoas que trabalham sem carteira assinada e fazem parte da grande parcela, o nosso vendedor de picolé, o nosso vendedor de churros, aquela pessoa que nos atende em casa, essas pessoas tiveram aí um aumento real de 24%. E hoje o que você mais vê aí são as autônomas e empreendedoras, a dona da confeitaria, a dona da loja de confecção, a dona do negócio Mary Kay, que tem ganhos crescentes e que chegam até a 40%. Esse 40% coincidentemente tem a ver com o número da Mary Kay, mas é 40% em relação ao que ela poderia ganhar antes, ela ganha hoje. A venda cresceu de um lojista, de qualquer pessoa, cresceu 40%. Isso é significativo, tá? Muito significativo, na medida que mostra aquele quadro anterior que a gente disse: o salário nunca vai ser suficiente. O salário ele é contido. Independente do empregador desejar pagar mais, o salário será sempre contido, por razões que nós não vamos abordar aqui nesse encontro, mas estão explicitadas nas fórmulas e nas técnicas de precificar e de calcular salário. Bom, vocês estão vendo aí na frente que em 2003 essa pergunta foi feita num universo significativo de pessoas aqui no Brasil. Faz parte de uma pesquisa e nós levantamos esse dado. A pesquisa tem 187 perguntas, eu tirei para esse encontro de hoje, essa que está aqui. Perguntávamos na ocasião: você já pensou em fazer algum empreendimento, instalar um negócio no bairro que fosse bom para a comunidade? A resposta que veio é essa que está aí. Nunca pensou 68%, pensou, mas desistiu 20%, 2% estavam fazendo, e o universo de mulheres e de homens que mais respondeu foi aquele situado entre a idade máxima entre 21 a 24 anos, certo? Então, a gente teve essa pergunta em 2003 e repetimos essa pergunta agora em abril de 2012. Tá? Bom, o resultado foi significativo. A idade subiu para 21 e 29 anos. Esse quadro aí, na hora de salvar, deu alguma dificuldade. As pessoas que nunca pensaram... Está aqui, está diminuindo. Vou voltar aqui. As pessoas que nunca pensaram diminuíram significativamente. Aquelas que ainda querem fazer alcançam um universo enorme. Em alguns casos chega em algumas regiões do Brasil. Eu estou aqui com a relação Belo Horizonte,
Cadê? Aqui tem mais. João Pessoa, esse dado chega a mais de 80%. Certo? Bom, o que é a conclusão que a gente chega nisso? Uma escola da Ernest Young resolveu fazer uma pesquisa listando os países e as cidades segundo a participação dos empreendedores e empreendedoras. E o Brasil ocupa o primeiro lugar. Tá? E a classificação para definir empreendedor é aquele que está montando ou já se prepara para instalar um negócio, ou aquele que já está operando. Tá? E negócio aquele que vai do comerciante ao pequeno empresário. O que nós chegamos à conclusão é de que muitos brasileiros entre 18 e 64 anos conseguem trabalhar e conseguem pensar dessa maneira. O que é que isso reflete? O que isso mostra? A princípio, pode mostrar. Miriam, dá um socorro aqui que caiu alguma coisa aqui. Um momento, por favor, que nós estamos aqui com alguma dificuldade na internet. Tem que subir outra vez? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: independente disso, o que mostra essa questão do empreendedorismo, essa questão da opção pelo empreendimento? Significa dizer que as pessoas estão desiludidas com todas aquelas atitudes que nós tomamos no passado. Aqueles ideais, aquelas ideologias relacionadas com a garantia obtida num emprego, numa relação de trabalho, elas perderam o sentido para nós. Cada um de nós tem interesses que vão além de ter um salário que me permita engordar, produzir mais e cada vez pensar menos. As pessoas como nós queremos decidir o nosso próprio negócio, a nossa própria vida, a nossa própria ideologia. Nós não queremos delegar a ninguém o direito que nós temos de trabalhar de acordo com o que a gente quer para o nosso futuro. Essa situação refletiu, com certeza, na maior capacidade do povo brasileiro de empreender, e tem um dado interessante a respeito disso. 90% das pessoas que estão procurando uma atividade rentável, elas recusam empregos formais, por causa exatamente desse desgosto com toda essa causa anterior que nós já falamos aí. Agora, o que precisa ser caracterizado? Dentro do empreendimento, acontece um fato importante. As pessoas podem escolher abrir uma loja, abrir um posto de gasolina, comprar uma máquina para fazer confecção, para fazer facção, e isso exige formalidades, exige uma série de habilidades. Bom, vamos dizer assim, a competência e as habilidades dessa pessoa têm a ver com uma série de quesitos, talvez em números quantitativos, entre 8 e 9 quesitos, nos habilita a abrir uma loja, abrir uma padaria, abrir um comércio tradicional. Mas isso exige capital, exige imobilização maior do que outras situações similares. Eu posso empreender com menos emprego de capital e fazer com que eu emprego menos capital financeiro e capital econômico, né, não me endivido, mas em compensação eu tenho que desenvolver outras habilidades para poder compensar aquilo ali. E nessa situação de empreendedorismo se encontra o marketing multinível. O marketing multinível tem uma característica que a pessoa é uma só
representa todas as atividades existentes numa empresa, desde recrutamento, desde RH, finanças. Então, o número de habilidades, só para resumir isso numa maneira mais fácil. Enquanto para eu abrir um posto de gasolina e ser bem sucedido, eu tenho que me especializar ou desenvolver entre 8 e 11 habilidades. Para eu empreender um negócio em marketing multinível, eu tenho que desenvolver no mínimo 30 habilidades. E esse desenvolvimento é aí que entra a vocação do Estado para o empreendedorismo. O esforço para fornecer essas habilitações no Brasil é feito de maneira muito forte pelo SEBRAE. O SEBRAE coloca à disposição do microempreendedor e do empreendedor individual uma série de recursos que ele pode acessar, que essa pessoa pode acessar, para obter orientações de maneira a ela se habilitar e se capacitar para empreender o marketing multinível. É nesse sentido que o BNDES, ao, vamos dizer, apoiar de maneira formal a pesquisa que a professora Miriam está fazendo no doutorado, que nós estamos fazendo junto na orientação, e procurando criar um roteiro para habilitar essas pessoas a gerirem o empreendimento dela em marketing multinível, faz uma diferença enorme. E esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. O Estado brasileiro, ele está promovendo o recurso do emprego, está fornecendo. Teoricamente, nós estamos vendo aí o emprego sendo ofertado. A empregabilidade do povo brasileiro cresceu muito, chegou ao ponto daquele paradoxo, quer dizer, existem pessoas muito habilitadas e muito competentes e que estão sendo recusadas pelo mercado de trabalho, porque não tem como assimilar aquela ali, estão sendo dirigidas para a conduta empreendedora. Então, quais são as habilidades de cada um desses casos? No caso da Mary Kay, são lá, sei lá, 30, 50 habilidades que vocês têm que desenvolver. Nós temos que desenvolver. Nós fizemos esse estudo em detalhe. No caso de macroeconomia, nós podemos entender que a conduta empreendedora que leva e que a pessoa tem que assumir e tem que ter, vamos dizer assim, approach, capacitação, desenvolvimento, estão listadas na sequência. Pensa-se e tem certeza que a pessoa que vai empreender com muito sucesso, é verdade, Fernanda, você tem que ter, desculpa até estar interrompendo e falando o nome da Fernanda, mas a Fernanda disse aqui, nossa, quantas habilidades tem que ter? É isso mesmo, no mínimo, nós pensamos, e a análise, quando a gente cortou o que vocês fazem na Mary Kay, vocês precisam desenvolver 35 a 40 habilidades. A vantagem disso aí é que elas estão tão interligadas que não percebe que elas existem e a gente só precisa fazer a coisa acontecer. Tá? Podemos desenvolver e vamos desenvolver. Esse programa de capacitação que a professora Miriam está disponibilizando e o BNDES está ajudando a construir, o SEBRAE está ajudando a construir, vai permitir a gente fazer uma série de encontros dessa natureza que vai habilitar todos nós a trabalharmos melhor. Bom, a Miriam está dizendo aqui que todas as sextas-feiras à noite vocês vão ter algum tempo comigo, se quiser, e com ela mesma que está pronta para isso. Mas não se chama curso não, isso é só otimizar aquilo que você já faz muito bem. Mas vamos voltar aqui que meu tempo está esgotando e eu quero mesmo que vocês sejam felizes e possam usar o resto do dia para outras atividades. Aqui, essas características que estão aqui das pessoas empreendedoras, são essas algumas delas que nós vamos trabalhar nisso. Qual é a disposição, qual é o risco, como calcular o risco, o que quer dizer disposição para assumir risco, o que é autoconfiança, o que é paixão, o que é senso de oportunidade, como se analisa o senso de oportunidade. Então você está vendo que coisa simples é isso aqui, que relação simples. Quase todas estão ligadas, vocês já fazem isso normalmente. O que precisa é medir, a gente só consegue avaliar aquilo que mede. Se você é capaz de medir qual é o risco e como é que você vai se posicionar dentro do risco, essa é uma série de atividades, de habilidades que nós vamos trabalhar junto e que é independente de vocês trabalharem com o Mary Kay ou com qualquer outra atividade humana
hoje o mundo, a conduta de hoje, não garante mais que você ganhando dinheiro, como você pensa, num salário, num emprego, vai te satisfazer emocionalmente e nem financeiramente. Na sequência nós temos aqui alguns pré-requisitos. Do lado esquerdo, está ali a conduta que leva a pessoa a empreender com sucesso. Você está vendo? Eu vou dar uma explicada nesse quadro aqui para ficar mais claro. Do lado esquerdo é o empreendedor, a pessoa empreendedora, ela precisa ser organizada, possuir conhecimento do ramo, da atividade. Ponto. Para ser empregabilidade, para essa mesma pessoa se posicionar no mercado como uma pessoa atraente para eu contratá-la, ela precisa, além daquilo lá, ter educação formal, escolaridade básica, média e superior. Então, aí começam as dúvidas. Para empreender, não é que é menos exigido competências e habilidades. É que as competências e habilidades, elas se posicionam e se mostram com muita facilidade. Uma pessoa empreendedora que identifica as oportunidades e possui e exercita as aptidões empresariais, ela vai rapidamente demonstrar que faz isso bem. Enquanto que para ser empregado, a pessoa tem que continuar estudando, aprender o resto da vida, tem que ter uma aprendizagem permanente, tem que ter formação permanente. Então esse quadro aqui mostra como é que pode ser a solução para uma nação, para o país, ao optar por apoiar o empreendedorismo e evitar a pressão sobre o emprego. Esse quadro todo, a gente pode explicar isso em outro momento, e vocês vão perceber, e nós também vamos aperfeiçoar até o próprio quadro, de maneira a tornar isso mais rapidamente assimilável. Porque o que nós precisamos hoje, na verdade, é velocidade e algumas condutas emergenciais. Algumas dessas condutas são a reeducação financeira, o conhecimento, a capacidade de planejar, a motivação, a disciplina, que vai gerar dinheiro e mais qualidade de vida. Gente, isso aqui não é apologia de um processo, de uma empresa. Isso é o que nós, como cientistas, identificamos de necessidade e de pré-requisito para uma pessoa ficar bem com relação a si e com relação ao meio de vida. Nós estamos falando aqui, pode estar e com certeza está coincidindo com a atividade Mary Kay por uma razão muito simples. O nosso trabalho, a tese da professora Miriam, que já está no meio caminho, é de doutorado e é considerado estudo de caso, e está estudando a empresa Mary Kay. Não a empresa, estudando as relações de produção de riqueza propiciadas pela empresa Mary Kay. Então é por isso que coincide e eu me coloco à disposição de vocês, com ela, para poder fazer com que esses procedimentos sejam mais facilmente fornecidos. Bom, fechando essa situação, nós sabemos que a conduta empreendedora excessivamente técnica, por mais técnica que exista, por mais qualidade que tenha na produção de excelentes planos, de uma contabilidade perfeita, ela precisa de espiritualidade e religiosidade. Então, não importa qual é a nossa crença, não importa de como que nós estamos vivendo, mas o fato é, nós temos que ser competentes, temos que criar aquilo que eu chamo de resiliência em todas as áreas mais significativas do comportamento humano e da atitude, e fechar isso com alguma relação com o além, com a espirituosidade, com a espiritualidade, com a própria religião. Tá? E aí eu quero dizer para vocês que ninguém tem dúvida mais que o mundo é das mulheres. Se alguém tinha dúvida, perdeu e deve perder mais rapidamente que conseguir, porque o mundo é das mulheres e são as mulheres que estão no comando. É desnecessário eu fazer apologia ao que vocês representam, as mulheres representam, por uma questão muito simples. Não precisa fazer isso, é só olhar ao lado. Tá? Então, não há nenhuma necessidade de fazer isso. As mulheres têm muito mais aptidões atávicas, aquelas que nascem com a gente, do que os seres humanos do sexo masculino. E aí eu quero concluir essa etapa do nosso
da nossa conversa que a conclusão que nós temos é um cenário de inovação. Não temos dúvida de mais nada disso. Todas as inovações tecnológicas e alguns procedimentos que essas inovações tecnológicas propiciam estão sendo usadas cada vez mais em benefício de gerar riqueza. Esse aspecto é importante frisar, que não é posicionar uma marca só, é gerar riqueza, certo? E a economia está baseada hoje não em capacidade de liquidez financeira e econômica, está baseada em pessoas. São as pessoas que fazem a diferença nos nossos negócios. Cada pessoa é que vai gerar riqueza e vai criar novas empresas. E um detalhe importante, nós, por mais que possamos imaginar que o Brasil está em rota contrária àquela que nós vemos em alguns países da Europa, não é verdade isso. A onda de desemprego e o crescimento, se não houver um desemprego, como eu torço para que não aconteça, o próprio crescimento vegetativo da população não compensa essas taxas de emprego que nós temos hoje. Vai ficar sempre faltando algo. Traduzindo isso para o Estado, esse mesmo encontro que nós fizemos aqui, nós vamos fazer com mais profundidade, em 4 horas de duração, na defesa da tese da Miriam, a professora, lá no BNDES, nos próximos dias. O BNDES está marcando isso. Por que o BNDES está fazendo isso? Porque ele tem certeza de que algo precisa ser feito enquanto a situação não perde o controle. E a situação do controle hoje, ela está por razões que nós não podemos acreditar que sejam permanentes. Todos nós temos dúvidas disso. Nos próximos dias a gente vai estar falando isso em 4 horas de duração. Esse encontro que nós fizemos aqui saiu dessa tese da professora e é o máximo que a gente consegue chegar com o mínimo de tempo que nós podemos tomar de vocês. Eu quero continuar dizendo para vocês o seguinte, vai fazer uma diferença, essa bibliografia está à disposição, vai fazer uma diferença fundamental para vocês avançarem no entendimento sobre essa questão, assistindo o vídeo, é um filme mesmo, que está no link, a professora Miriam vê como é que passa para vocês aí depois, ele está aqui no último slide, mas eu tenho... Deixa rodando na sala. Ah, sim, ela está dizendo aqui que vai deixar rodando o vídeo na sala. Esses telefones aí e os endereços eletrônicos que vocês estão vendo aí podem ser acessados e vão me encontrar, e eu fico muito feliz de poder distribuir isso para vocês, e quero nesse momento agradecer sinceramente a oportunidade que vocês me deram e pedir desculpas pelo fato de eu não ter aparecido aí como gostaria e ter essa dificuldade de fonética que estou apresentando, e graças aos copos d'água aqui eu consegui chegar ao fim com menos irritação. Mas eu estou muito bem de saúde, espero ver vocês sempre nos próximos encontros. E a professora Miriam, nós criamos um programa de treinamento, porque está sendo chamado de treinamento, que é o resultado da interpretação desses sinais que nós percebemos ao longo desses 2 anos de estudo. Quem quiser participar disso, conversa com a professora Miriam e ela vai poder aclarar melhor essa situação. As dúvidas que quiserem, o material que quiserem, podem mandar por e-mail e eu vou responder aqueles que já enviaram aqui para mim. Muito obrigado e agradeço mais uma vez. Fiquem com a professora Miriam que vai dar continuidade. Um abraço.